Nasci numa sexta-feira. Oh, que bonito petis, exclama o papai aflito. Logo intervém a parteira. Deixemos de brincadeira, chamar a isto bonito. Assim, com esse nariz. Há de ser cirurgião e formado em Paris, afirma um outro parente. Isso não, 100 vezes não, salta feroz, meu irmão. De susto mata um doente assim, com esse nariz. Não fui herói nem soldado. Não fui doutor nem banqueiro. Não fui padre nem juiz. Mas fui o Zé Fogueteiro. Fui mendigo e usurário. Fui burro e fui o sábio. E fui o bobo do rei. E fui Francisco de Assis. Porque o que eu sou é ator. E irei para a posteridade assim, ó, com esse nariz. João Álvaro de Jesus Quental Ferreira nasceu no dia 8 de julho de 1898. Filho de um imigrante português, 1,61 m de altura, desajeitado e narigudo, bem narigudo, tudo conspirava contra o sonho do estudante de direito que não compartilhava do desejo paterno de ser um eminente advogado. Quando o pai descobriu que ele frequentava um curso de teatro, o expulsou de casa aos 18 anos, só com a roupa do corpo. O rapaz comeu o pão que o diabo amassou, trabalhou como moço de recados, almoçou e jantou muita média com pão e manteiga, mas terminou o curso de teatro e virou ator. Fez pequenos papéis em peças sem importância até se transformar, 5 anos depois, como num passe de mágica, no ator mais popular do Brasil no início do século. Mas não era mágica, era pura determinação e talento. Aos 24 anos, João Álvaro Ferreira, rebatizado de Procópio Ferreira, era enfim um ator com fama e prestígio que levava multidões aos teatros para assistir aos espetáculos da recém-criada Companhia Procópio Ferreira. O baixinho feio e narigudo, quem diria, virou celebridade. Uma vez, depois de um almoço, nós tínhamos ensaio. Ele ia estrear o Avarento. Estávamos ensaiando. Eu era a diretora desse espetáculo. Eu estava lá com ele. E ele se olhou no espelho e disse: sou muito feio. Mãos imensas, nariz grande. Começou a se definir. Os braços muito compridos, muito longos, baixo. Ele não estava me vendo pelo espelho. Eu sei que você está aí. Vem cá. Ele me abraçou muito forte. Eu estava que não podia falar. Eu digo, mas meu pai... Eu digo, não, eu sei muito bem o que eu sou. Mas também sei muito bem o que eu dou. Ele sabia que em troca daquela feiura toda ele dava beleza. Isso era o que importava a ele. Então, foi realmente o maior ator de sua geração. Nunca eu conheci um ator que dissesse tão bem, que soubesse tirar o máximo de um texto como o Procópio sabia. Um ator, para vencer, precisa ter vocação. Ter a arte de saber dizer, de gesticular, de dar inflexões justas à voz. Tomemos uma frase ao acaso. Digamos, eu estava justamente esperando por este momento. Diga, responda, mereço isto? Mereço? Eu estava justamente esperando por este momento. Diga, responda, mereço isto? Mereço? Eu estava justamente esperando por este momento. Diga, responda, mereço isto? Mereço? Ninguém fala com pontuação gramatical. Pontuação da vida. E essa pontuação da vida é que é a grande inflexão, e que é o grande forte de meu pai. Eu estava justamente esperando por este momento. Diga, responda. Ah, mereço isto, mereço. Hoje eu tenho ouvido, tenho aqui, no meu ouvido eu tenho meu pai, constantemente. Ele falaria assim, ele diria assim, ele diria assim, ele não pontuaria assim. Estava justamente esperando por este momento. Diga, responda. Mereço isto. Mereço. A voz foi o instrumento mais poderoso da longa carreira de Procópio Ferreira. 62 anos dedicados ao teatro, com 422 peças representadas no Brasil e na Europa. A
estreia foi em março de 1917, no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, com o espetáculo Amigo, Mulher e Marido. Nessa época, ele ainda era João Ferreira, mas como nasceu no dia de São Procópio, mudou o nome para Procópio Ferreira. Em 1920, finalmente, fez o primeiro papel de destaque como Zé Fogueteiro da peça A Juriti. 4 anos depois, à frente da companhia Procópio Ferreira, era sempre o protagonista de um vasto repertório de comédias de costumes assinadas por autores argentinos e brasileiros. E naquela época, você sabe que o teatro dava 2 sessões por noite, sendo que às quintas, sábados e domingos havia 3 sessões e não havia folga semanal. Era a época em que o teatro dependia do chamado ponto. Uma pessoa ficava numa cúpula embutida no palco, dizendo o texto para os atores. Mas era difícil ouvir o ponto, era uma arte ouvir o ponto. A atriz Norma Geraldi, que foi casada e contracenou com Procópio durante 12 anos, conheceu de perto os macetes do ator. E ele tinha um cacoete que ficava. Um dia eu perguntei se está sentindo alguma coisa. Tá baixinho. Aquele cacoete era a respiração que ele deixava para poder absorver o ponto. O teatro no tempo de papai era mais simples. As pessoas eram ensaiadas apenas. Em algumas peças, Procópio fez pequenos livretos escritos à mão para decorar as falas dos personagens que fazia. Era a época, final dos 20 e início dos 30, em que a companhia Procópio Ferreira se apresentava por todo o Brasil e lançou o maior sucesso da carreira de Procópio. A peça Deus lhe pague, escrita por Joraci Camargo e encenada pela primeira vez em 1932 no Teatro Serrador, no Rio de Janeiro. Essa peça esteve muito tempo na minha gaveta, porque a censura não queria liberar. Até que um belo dia cai na mão de um censor, e esse censor libera a peça. Libera a peça e resultou aquele êxito extraordinário. Êxito esse que até hoje se repete, que toda vez que vamos Deus lhe pague, é casar com mulher. Transbordava talento por todos os lados. Ele mudava a prosódia, ele mudava a tonalidade, mudava toda a sua composição cênica. Era um trabalho lindíssimo, Deus lhe pague. Resultado: Deus lhe pague foi apresentada 3.621 vezes no Brasil e na Europa, durante 30 anos. A última encenação foi em 1968. Todo ano ele encenava aquela peça, todo ano. Era uma mina de ouro, ele enriqueceu, virou milionário 1000 vezes com Deus lhe pague, né? Algumas preciosidades, como o par de sapatos número 36. A bengala, a peruca e a barba que Procópio usava em Deus lhe pague são parte do acervo de João Procópio Ferreira Cessa, ator e diretor que conta ter herdado isso do avô famoso. A casaca foi o que o vovô usou em Maria Cachucha. Ele fazia o Francisco de Assis, que era um mendigo. E no final da cena ele estava com essa casaca. Fotos da época mostram que a temporada com o espetáculo no sul do país lotava todas as sessões. Com Procópio em cena, era sempre assim. Um teatro vazio dá-me a impressão de que a vida foi ontem. Naquela época você estreava e ficava marcando o pé, até o público te descobrir, acreditar em você. Com papai, ele chegava em qualquer lugar e imediatamente ele era aceito, imediatamente era reconhecido. Ele ganhava muito dinheiro, ele vivia da bilheteria, mas também esbajava muito dinheiro, era uma mão aberta, tinha um coração mole, ele queria sempre muita gente perto dele. Sempre foi muito explorado. Procópio Ferreira era um anfitrião de primeira e chegou a montar um botequim, que ele chamava de Beija-Flor, dentro do próprio apartamento onde recebia com frequência. E os políticos pediam para receber autoridades estrangeiras e ele fazia como ninguém. Várias vezes ele ficou milionário, sim, e várias vezes jogou tudo fora. Sobraram aqueles livros que você está vendo ali. Esses lustres que estão aí, que eram de papai. Pouca coisa sobrou. Não perdi dinheiro, nem joguei dinheiro fora. Aproveitei esse dinheiro sempre em prazeres, em alegrias, etc.
A televisão, depois do Baby Doll, é a maior invenção do homem. Procópio Ferreira era considerado um homem culto, um autodidata que lia sobre tudo, recitava poemas e escrevia livros e ensaios sobre teatro. Mas ele tinha um gosto especial pela vida mundana e, sobretudo, pelo sexo oposto. Foi casado 4 vezes e teve 6 filhos. As mulheres achavam ele muito sexy, muito sensual. Era um sedutor, ele tinha um poder de seduzir fora de série. Eu fiquei noiva dele e me casei com ele. Me casei com ele, mas sempre assim revoltada com o ciúme que ele tinha de mim. Um ciúme que eu não podia falar com ninguém. Era ciumento e elas também eram ciumentas. E tinham que ser, porque meu pai, embora com fama de feio, o papai era uma graça de homem. Era um homem elegante, não era alto, mas era um homem elegante, desbarrigado, tudo lhe ficava bem. Rico, prestigiado, amado pelas mulheres e pelo público. Foi carregado em triunfo no Cais do Porto, no Rio, quando chegou de uma temporada na Europa. O ator mais famoso do Brasil na primeira metade do século surpreendia com atitudes inesperadas. Numa noite do ano de 1942, um jovem escritor procurou o ator para oferecer uma peça.